Entendi. Então seria o que a gente... Porque existe o alto astral e o baixo astral. Quando a gente fala, olha, o alto astral, aquela pessoa isso é um plano da natureza. Inclusive, quem está assistindo, os meninos, põe o like. Que cada vez que você põe isso, quer dizer alto astral. Olha, coisa boa. E quando você faz isso, é baixo astral. Esse símbolo, esse dedo é o dedo do espírito. Vocês sabiam disso? Eu lembro dos romanos, né? Lá no Coliseu, sim, que tinha. vida, Aí já era, né? Não, Solta os leãozinhos no cristão. Mas os dedos aqui, Ainda vocês bem que vai querem... estar em São Paulo, hein, mano. Se não estivesse na Bahia. Vocês querem ver uma coisa? Geral Esse já dedo é o tinha ido dedo pro do saco. pensamento. Por isso que a gente fala, você precisa pensar na vida nesse. Esse é o dedo sexual, por isso que as pessoas apontam ele para mostrar o sexo. Olha o que o negócio Então quer derruba dizer que você vocês. mostrar o dedo não. Não deveria ser um palavrão. Não é uma ofensa. Tá convidando. Todos os palavrões, acho que eu falei isso. como é As pessoas me bom, pedem vontade. muito para falar disso agora. Todos os palavrões. Isso aqui é com a maior boa intenção, gente. Sim, mas no Ocidente, olha a força da palavra, né, Edu? Todo palavrão é uma depreciação ao feminino e uma valorização do masculino. Então a gente fala assim, aquilo lá, caraca, porque é bom, é o pênis. Aquilo lá é não vou falar, vagina, que é o nome que usa, porque é ruim. Hoje a pessoa fala, aquela pessoa é pica. Tá falando... A pessoa é boa, cara. Os caras gostam de... Mas é por causa do patriarcado total, né? Então, pra nós homens falar isso, tudo bem. Mas as mulheres falar isso é irreal. Mas elas falam pra caralho. Então, acabei de falar. Tá vendo como uma E coisa... não foi necessariamente positivo. Então, se eu machista. falar assim pra pessoa, você Cancela vai... a lei, pessoal. Eu não sei se pode falar isso, eu fiz um voto de não usar algumas palavras assim dentro de um contexto, mas Você me perdoa. vocês falam. Não, eu que não... eu A gente também tá não, eu também influenciando não você, falo. Não, mas vocês falam. Se você mandar a pessoa sempre o Felipe. se o quê? Pode falar isso? Pode falar. Não, vocês falam. Se fuder. Você tá mandando ela fazer... Ele tá me liberando pra falar um palavrão, meu irmão. Você acha que eu vou fazer o quê? Você tá falando pra pessoa fazer amor. Ô, Otávio, eu ouvi uma história que, poxa, não sei se você fuder conhece, comigo. pode me dizer se isso é verdade ou não. Que eu ouvi falar que quando você fala aquele dito popular, vai plantar batatas, quer dizer isso aí também. Não. Sabe por que eu ouvi? Porque assim, em latim dizem que plantar batatas significa fodere putas. Eu não Que sei plantar é fodere e putas é batata. Não, plantar batata E aí dizem que tiraram daí. os monges aí, os estudantes da igreja ali, que seriam padres depois, eles pra falar, sem falar o palavrão, eles falavam, vai Foda. plantar batata. Pode ser muito lá pra trás, mas isso Foda depois depois. vem com coisa de escravidão. Ixi. E então tem palavra, coitado, é a mulher, é o filho que foi nascido de um coito forçado. Oxe, eu não Se eu sabia. chamo alguém de coitado é porque a mãe dessa pessoa foi violentada. Felipe O palavrão, não importa qual seja, ou deprecia a mulher, ou vai trazer uma coisa muito pesada. É quinto dos infernos, vocês que mexem o tempo inteiro com isso. Quê? Não, quinto dos infernos. É o pentagrama. Vocês mexem com o pentagrama. A gente É não o mexe com nada no fim das contas, Não, tá? mas vocês O Felipe só falam, mexe na sabe? casa dele, só na Fala casa dele. Sobre Só o na casa, pentagrama. só às 3 da manhã. O quinto dos infernos é o pentagrama ao contrário. Você joga os pés para cima e a cabeça na terra. Joga os pés pro divino e a cabeça para a terra. A gente chama na Cabala judaica de Guerrinon, o mundo invertido, que é o mundo que a gente vive. Então, um dia, se vocês quiserem que eu fale, todos, não importa qual que você fala, ou diminui a mulher, ou diminui o sexo, ou, por exemplo, besta quadrada. O que é a besta? É o próprio 666. O que é quadrado? É uma coisa que não flui. Você é quadradão. Fechado. Fechado. Então, nossa, essas palavras... Cadê o Tinha um outro? moleque, tinha um moleque, se você falar assim, febre do rato pra ela morrer. Mano. Rafael Noleto está conosco aqui no chat e falou: Fala que me perdoar se eu falei muita besteira. Moro é um ser amaldiçoado e monstruoso. Ligado a palavras negativas e Então, maldições. mas isso eu não queria, eu não queria falar. Era isso que eu Rafael. ia falar, entendi. Então, ele Não, falou. fica à vontade, Não, Otávio. mas Você se tá ele em casa, quer. pô. Não, mas eu não acho legal Abraço, puxar essa Everton. energia. Ah, tá, entendi. Tá, mas vocês falam, eu não. Eu fiz um voto com a Monja Quente, algumas coisas eu não falar. Tá certo. Não quer dizer que eu não pense alguns palavrões. Não, lógico. Mas eu não... Não, você sabe que Você é muito eu sempre disciplinado, tive né? dificuldade pra Ele falar fica mais palavrão. disciplinando. É. E isso eu Não preciso sei, mais não disciplina do consigo. que comer carne. É um pra não bloqueio falar. que eu tenho. E ó, meu pai fala palavrão, meu avô, putz, pelo amor de Deus.
E minha mãe falava palavrão. E eu tenho esse negócio aí, cara. Então, e falar pelo amor de Deus já é o contrário. A gente chama Kama Deva. Kama é corpo, e Deva é divino. Deus te abençoe, vá com Deus. Uma aclamação, pode ser. É uma espécie de uma bênção, né? Eu sou do tempo, vocês não, de pedir bênção pro avô, beijar Sim, a mão. da tia, do padrinho. Então, e é muito bonito, eu te abençoo. Por exemplo, minha filha, ela tá num lugar que tem muita droga na Europa. Eu não adianta ficar preocupado aqui, às vezes eu penso nela e falo, eu te abençoo. Onde você estiver, tá bom? Mas tem hora que é chato isso, Otávio. Sabe por quê? Porque alguém fala alguma coisa pra mim, e aí eu vou retrucar e falo, seu bobão. Aí não tem. Né? Então, mas não mesmo, tem o mesmo efeito. Mas mesmo bobão é uma palavra péssima. Porque significa alguém sem consciência, tem relação com a... não quero falar sobre isso aqui. Hoje tem palavras que a gente não fala mais, mas assim, com o que antigamente era considerado uma doença grave. Teve um tempo que eu aderi, uma que eu gostava muito, que era o cagalhão. Essa eu nunca ouvi falar. Cagalhão, é um cagão. Mas aí você melhora ela. Você incrementa, né? Sim. Tipo, você vai falar que fodalhaça. Tem relação com fezes, né? E na magia, quando a pessoa entra em contato com muita coisa muito perversa, a energia sai pelo ânus. Não sei se você já ouviu, alguém já falou isso. Não, Existem algumas mediunidades, por isso que eu falei, para você, então eu vou falar tudo que eu aprendi de segredos nas escolas. Existem algumas mediunidades que são mal conduzidas. Hoje é muito difícil isso aqui no Brasil, muito difícil. Talvez nem tenha. E que a pessoa, em vez de receber entidade pelos centros que devem receber, ela recebe por outros locais. E isso pode criar uma obesidade muito grande. Tem pessoas que são obesas e não tem problema. Eu tô bem barrigudinho. Mas isso muda teu corpo em 3 meses, você começa a crescer muito, porque a energia está entrando para um lugar errado. Não é um local específico, porque todo local tem gente muito boa e tem locais que às vezes as pessoas não sabem fazer direito. Por exemplo, hoje no Tantra eu vejo pessoas fazendo os movimentos tântricos um no outro, que é uma coisa que vai dar muita consequência ruim. E tem mediunidades que invertem completamente o comportamento das pessoas, dependendo por onde a entidade entra. E normalmente essa que prejudica a pessoa, ela entra pelo ânus, essa entidade. Então, pode falar. Tem você tava falando sobre o Quinto dos Infernos e o Ralph Rangel, que já no sábado já falou um pouquinho sobre o carnaval, como que era calculado as datas. Ele falou assim, o Quinto dos Infernos era o imposto que a coroa portuguesa cobrava dos brasileiros. Correspondia a 20%, 1/5 de 100 dos rendimentos. O Tiradentes morreu por combater. Não, então eu sei, isso é muito comum eu ouvir, como eu falo assim, não, caraca não é isso, é uma caravela portuguesa. Sim. Eu falo, sim, mas as pessoas que falam caraca não falam de uma caravela portuguesa. As pessoas que falam Quinto dos Infernos não falam de um imposto português. Eu sei, você não tá falando o termo, você tá falando... a força. Entendi. Porque quando eu fui estudar isso, eu pesquisei para ver, e todas elas têm uma explicação que vai parar no meio do caminho. Mas o Quinto dos Infernos é o pentagrama ao contrário. Você está falando desse quinto, né? Do quinto. E agora o que mais eu sou criticado é isso. Não, caraca, uma caravela. Não, é uma parte da caravela. Eu falo, sim, quando a pessoa chega pra você e fala, caraca, eu tô falando de uma parte de uma caravela. Não, que isso, então, né? Você não vai entender dessa maneira hoje em dia. Ele acabou virando... E veja bem, vocês podem continuar falando, é que eu estou explicando dentro de o poder do verbo, né? O poder dessas palavras e como que a gente combate isso entre aspas. Talvez a gente fale palavras assim, mas falar mais eu te amo. Será que diz a palavra amor? Lógico que vai ter pessoas que vão falar, não é bem isso, tal. Mas amor, é sem. Anormal, apolítico, ateu, anarquista, o A em grego é sem. E mors, quer dizer, morte. Amor é uma coisa que nunca morre. Que é o ensinamento de Jesus, todo mundo fala, Jesus ensinou a amar o próximo. Nossa, isso amar o próximo é fácil, ele não ensinou exatamente isso, ele ensinou a amar o inimigo.